Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Eu montei meu setup novo, né, meu gabinete, como vocês viram nos últimos vídeos, e eu fiquei de testar alguns jogos com vocês. São jogos que normalmente jogamos no dia a dia, né, como CS, GTA V, Fortnite, e também deixei baixado alguns outros, que são bem mais pesados, para a gente ver como é que vai se sair o desempenho do nosso setup. Como vocês viram, o meu gabinete é um custo-benefício porque eu estou usando uma placa RX 580 de 8 GB, que são normalmente as placas de vídeo custo-benefício que a galera normalmente costuma comprar. Quando a gente não está com muito dinheiro para poder gastar, sempre compramos essa placa de vídeo. E essa é a minha placa de vídeo atual. Eu faço o combo dela, né? A placa de vídeo mais o processador Ryzen 5 de 5500, e ficou muito bom essa combinação, porque eu consigo rodar todos os jogos da atualidade. Claro que não é com um desempenho totalmente absurdo, mas ali no gráfico médio eu já consigo rodar alguns jogos. E também no gráfico ultra eu consigo rodar alguns jogos, mas já são jogos bem mais leves. E jogos bem pesados, como Ghost Recon, eu rodo ele num gráfico mínimo, porque com essa combinação fica muito pesado rodar o jogo. Então eu montei esse setup já pensando no custo-benefício. Ele está custando aí por volta de uns R$ 3.500. E se você for montar compre duas memórias RAM de 8 GB, totalizando 16 GB. Porque se você for comprar uma de 8 GB, já não vai rodar numa qualidade boa aí os seus jogos. Então, 16 GB de memória RAM e também os seus SSD, tenha bastante espaço. Então, eu tenho dois SSD de 512 GB cada um, o que me dá em torno de 1 TB. Então, eu vou conseguir jogar meus jogos tranquilamente e também instalar. Eu vou posicionar a câmera e vou começar a jogar alguns jogos para vocês verem como é que vai ser o desempenho de cada um deles aqui no meu novo setup. O primeiro jogo que eu vou estar testando é o CS, eu já coloquei e também já ativei o meu Riva Tuner. Como vocês podem ver, aqui vai medir o FPS, memória RAM, CPU e a GPU. Vou começar a jogar, vou posicionar vocês e vamos ver se minha combinação que eu montei vai ser uma boa para quem quer montar um setup custo-benefício e estar jogando seus jogos favoritos. Acabei de jogar um CS e, como vocês viram, se saiu até que bem legal, rapaziada. Porque o FPS ficou em torno de 110 a 130, né? Ficou ali cravando em 110 a 120. Então, bem bacana pra gente estar jogando CS. Rodando liso, como vocês viram. Questão de memória RAM, estava por volta de 10 aí, 7. Nessa faixa, eu acho que estava em 10. Mas, como eu tenho 16 GB RAM, ainda me sobraram 6, né, de espaço. Então ficou bem bacana. E em questão da GPU, ela estava utilizando 100% da sua capacidade. E em questão dos graus, ficou em 69, né? Ficou em 69. Mas o CS rodou liso nessa minha configuração. Então eu gostei bastante, porque o CS é um jogo que todo mundo gosta. A galera que está montando o seu setup, seu primeiro setup, gosta de jogar. Então tem gente que só monta um setup para jogar CS. Então eu gostei bastante do seu desempenho.
Como vocês puderam ver, no Delta Force, a RAM, né, ficou em torno ali de 12 e o CPU usou bem mais, porque ficou em torno de 35 para 50, enquanto no CS ficou de 30 para 40. Então, dessa vez, utilizou bem mais. E na questão do FPS, o FPS ficou em 100, né? Às vezes ia para 107, 110, mas ficava ali numa média de 100. Lembrando que todos esses jogos que eu estou testando estão no gráfico médio. Se eu for testar algum jogo aqui e eu colocar no gráfico baixo ou ultra, eu falo para vocês. Mas até então, o gráfico está no gráfico médio. Está saindo até que legal. Esse Delta Force eu já consigo jogar melhor, porque lá no CS eu sou muito ruim, rapaziada. Mas no Delta Force eu já consigo jogar bem melhor. Em comparação aos dois jogos anteriores, esse é um jogo muito pesado, né? Não tem nem comparação. Esse é o Ghost Recon, é um jogo muito bom, gosto bastante, mas ele já usou bastante da CPU. Enquanto o CS ficou ali em uns 35 para 40, esse já ficou de 60 para 70. O seu desempenho, que no caso é o processador, então já utilizou bastante. E em comparação a RAM, ficou entre os 9.000 nessa faixa. E o FPS, se eu estiver utilizando esse jogo no gráfico médio, ele vai ficar em torno de 60 FPS e não vai sair disso. Mas esse jogo foi o único, em comparação aos anteriores, que eu coloquei no gráfico baixo. Por quê? Para poder aumentar o FPS do jogo. O FPS estava batendo aí em torno de 80, 90. Não sei se chegou a bater 100 em algum momento, mas se eu não fizer isso, deixar no gráfico baixo, o FPS não vai sair de 60. Mas como vocês sabem, né, eu utilizo um RX 580, então eu tenho que fazer milagre para poder estar jogando esse jogo. A temperatura ali da GPU ficou em torno de 60, eu acho, 70 nessa faixa, e estava usando 100% da sua capacidade. Então é um jogo pesado. Se você tem tipo outros jogos pesados que vocês queiram jogar, já se baseia por esse. Fortnite também é um jogo um pouco pesado. Como vocês viram, o FPS ficou em torno de 90, né, para 100. Às vezes pegava ali 80. Só que o gráfico ficou no médio. Eu não coloquei no gráfico baixo. Caso eu quisesse mais FPS, só era eu abaixar o gráfico. Mas no gráfico médio eu já achei que ficou bacana. Usou bastante RAM, ficou em torno de 14, né? Me sobrou 2 de RAM ainda.
Então, como vocês podem ver, é um jogo bastante puxado. A CPU ficou em torno de 60% para 70%. E a temperatura ali da GPU ficou em torno de 70, se eu não estou enganado. Então é um jogo que a galera joga bastante. E quando monta o seu setup, também fica querendo jogar um Fortnite. Como vocês viram, não sou muito bom, não jogo Fortnite. Apenas baixei para mostrar para vocês. Eu testei o GTA só para desencargo de consciência, para vocês visualizarem como é que o jogo ia se sair. Mas como eu testei aqueles jogos anteriores e eles eram bem pesados, então o GTA ia rodar tranquilamente. E eu rodei no gráfico alto, tá certo? Todos os jogos 1080p, gráfico alto, alguns no gráfico baixo e outros no gráfico médio. Então esse foi o desempenho do meu setup. Gostei bastante, não é um baita de um desempenho, mas como eu falei para vocês, eu uso uma RX 580. Em breve eu vou estar trocando essa placa de vídeo e comprando uma melhor. Então comprando uma melhor eu tenho certeza que o desempenho vai ser muito maior do que eu obtive hoje. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Valeu!